Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Pode Harmonizar. Eu sou Ivan Gricook da 5576 e hoje a gente tem um convidado que é médico e ele é comprometido com a atenção individual dos pacientes. Para ele, não adianta apenas tratar os sintomas, é necessário promover o bem-estar holístico dos pacientes. Bem-vindo ao Pode Harmonizar, Dr. Felipe Oliveira. Muito obrigado, Ivan. Doutor, o que é promover o bem-estar holístico? O bem-estar holístico, já é você olhar o indivíduo como um todo, em todos os níveis de atenção, certo? Então, não é só a ausência de doença que significa que o indivíduo está bem, certo? Mas todo o bem-estar físico, o bem-estar mental, o bem-estar que é psíquico, né? A parte espiritual, tudo isso envolve o bem-estar do paciente, não é só a ausência de doença. Então, esse olhar para o paciente, para o ser humano como um todo, ele é muito importante na promoção da saúde. Entendi. A atenção individual, cada caso, ela é muito falada, né? Mas é uma realidade diferente do que a gente costuma ver. Sim, E o teu início ele foi no emagrecimento, né? No tratamento da obesidade, hipertrofia sim. muscular. Você acha que isso teve alguma influência como você aborda, por exemplo, hoje as harmonizações glúteas? Com certeza. Meu início foi na nutrologia, trabalhando com mais ênfase na obesidade, no tratamento do emagrecimento principalmente, né, do que até Uhum. da sarcopenia, do ganho de massa muscular. E meu público principal, ele é constituído por mulher. Então, uma deficiência que eu sempre observava nas minhas condutas, né, no meu tratamento com os meus pacientes, é que ao emagrecer, essa paciente ela perdia ali grande volume muscular na região do glúteo, que na mulher ele é constituído basicamente por gordura. Daí esse questionamento gerava ali uma insatisfação muito grande no final do tratamento. Isso me levou a buscar técnicas que pudessem resolver aquele questionamento, solucionar aquele tipo de problema. Foi isso que me levou a buscar a harmonização. Quando eu conheci o método, eu achei fantástico e achei que eu deveria levar isso para complementar esse meu tratamento para o paciente. Doutor, a obesidade, o processo de emagrecimento, né, ele afeta a saúde do paciente. E Sim, sim. essa guinada do lado estético, do lado para estética, foi por causa desse sentimento das pacientes mesmo. Exatamente. Aí a gente volta naquela primeira pergunta que você fez. Uhum. Que esse tratamento meu holístico, diferenciado, eu busco o bem-estar Uhum. também do paciente. A obesidade ela é uma doença. Então, Uhum. só o tratamento da obesidade, ele às vezes não deixava a paciente 100% feliz, né? Uhum. Porque ela não tinha alcançado ainda esse bem-estar, porque essa questão estética ainda não estava deixando ela satisfeita. Então, essa questão aí, essa guinada com o procedimento do glúteo foi complementar. Doutor, a gente tem visto cada vez mais médicos aliando tecnologias aos tratamentos, né? Então, são aparelhos diversos, né? Então, muitos dos pacientes, eles não têm nem ideia para que servem os aparelhos. Tem uns nomes esquisitos, né? Tem o Lavien, Ultraformer, etc. Quais são os aparelhos que você tem na tua clínica hoje? Os tratamentos, as tecnologias, ela vem complementar o nosso tratamento, né? Tem muitas tecnologias aí hoje no mercado e eu utilizo de algumas que eu acho mais importantes, né? Eu tenho, por exemplo, o laser micro e macro focado, que eu acho que complementa muito no meu tratamento, porque ele ajuda naquela redução final da gordura, ajuda no tratamento da flacidez. Eu tenho o endolaser também, que tem esse sentido de ajudar na flacidez, ajudar na remoção da Uhum. gordura, de cicatrizes inestéticas, e o Morpheus, que também ajuda na flacidez. Então você Uhum. pode perceber que são tratamentos bem relacionados com o que eu trabalho, para Uhum. resolver algumas questões finais aí do meu tratamento. Entendi. E cada um serve para uma coisa ou eles têm o mesmo objetivo, só com coisas diferentes? Então, eles servem basicamente para o tratamento de gordura localizada Uhum. e para o tratamento da flacidez. E qual que é o teu favorito desses? O meu favorito, com certeza, é o novo queridinho aí do mercado, é o Endolaser, que Uhum. desses todos que eu citei, é o mais potente, tanto na queima de gordura, na redução de gordura localizada, quanto na flacidez também. Uhum. Massa, legal. E, assim, voltando para a parte da abordagem individual, né? Você tem essa combinação de tratamentos e tecnologias. Sim. Como é que é isso no dia a dia do teu consultório?
A paciente chega e fala: "Eu quero fazer tal procedimento", ou ela chega buscando, por exemplo: "Eu quero aumentar o glúteo"? Olha só, eu tenho já uma carta de pacientes, geralmente que vieram da nutrologia, vieram do emagrecimento, vieram da hipertrofia, que eles já se convertem aí no final do Uhum. tratamento para aumento de glúteo, aumento de outro grupamento muscular, ou então um tratamento aí do emagrecimento que gerou uma flacidez, e eu acabo indicando, ou eu tenho outros pacientes que já me procuram direcionadamente para esse tipo De tecnologia. de tecnologia, exatamente, para redução já da gordura, já na etapa final, já para redução de gordura, para redução de Uhum. flacidez. Então eu comecei a ter essa busca nova agora já desse tipo de paciente. Uhum. E o Mela, doutor? Tem muita gente comentando sobre o Mela e tem muitas variações do nome, mas o que que é esse procedimento, afinal das contas? Exatamente, Ivan. Tem muita variação desse nome, é um procedimento relativamente novo também, né. O MELA, essa sigla exatamente é a mini extração lipídica ambulatorial. Conhecida aí como mini lipo, lipo fracionada a laser, tem vários Uhum. nomes, mas basicamente em que ela consiste? É a remoção de pequenas gorduras, certo? Por sessão, a remoção de pequenas gorduras localizadas no corpo do paciente, porque tem se evitado usar o nome mini lipo. Eh, Mini lipo, o paciente às vezes ele associa a uma lipo que é em uma Nossa. região menor, Uhum. mas na verdade o termo de mini extração lipídica, ele é um pouco mais restrito, digamos assim. O paciente também não pode ter muita gordura, certo? Então é uma área menor e também é uma quantidade limitada de É como se gordura. fosse uma lipo HD, não? Que a paciente não pode ter muita gordura? Não, 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 não. A lipo HD, o paciente não pode ter muita flacidez. Hum. Nesse que aí não consigo uma definição muito boa. A Uhum. mini lipo é somente para geralmente 200 a 300 ml de gordura em cada região, certo? E isso é feito no consultório, né, que você falou que é ambulatorial é feito no consultório. Bom, vamos lá, isso também é uma dúvida aí bem frequente dos meus pacientes, das pessoas que me procuram, eh no Instagram, até mesmo sobre a segurança do Uhum. procedimento. Não é um procedimento que é feito no consultório, certo? É um procedimento que é feito em ambulatório, são coisas diferentes. Uhum. Consultório é onde você atende o paciente, ali onde tem uma sala. O ambulatório é diferente. Existe uma padronização, uma normatização Uhum. da Anvisa, da Vigilância Sanitária, de quais equipamentos, de como deve ser aquela sala. Não é um hospital, nem é uma sala de consultório, Uhum. certo? Um ambulatório de procedimentos que é muito comum na prática dos médicos, principalmente cirurgiões dermatológicos que Uhum. utiliza esse tipo de sala, certo? De Entendi. E procedimento. é seguro fazer isso no consultório? Veja bem, No ambulatório? no ambulatório. Veja bem, Ivan, nós podemos citar várias questões aí sobre segurança, né? Uhum. Primeiro, porque ele é realizado com anestesia local, em uma Então o paciente quantidade. não está dormindo durante o procedimento. Olha só, a gente faz uma medicação por via oral, administra uma medicação por via oral para o paciente dormir, certo? Mas é Uhum. controlado, ele não recebe anestesia geral, não recebe anestesia, só uma medicação mesmo, geralmente um benzodiazepínico para o paciente Uhum. dormir. E a anestesia, ela é feita local. Eu explico para o paciente para ficar com mais fácil entendimento, que é aquela anestesia usada pelos dentistas, Uhum. só injetado ali, só mesmo Onde vai ser onde feito o vai ser feito o procedimento. procedimento, tá? Uhum. E sobre a segurança, nós devemos é realizado o anestésico, é claro que existe o risco inerente ao anestésico, nós devemos conhecer a dose limite, que ela é calculada por peso do paciente, não devemos, ultrapassar essa dose, certo? E é claro que todo procedimento tem riscos e quem realiza esse procedimento deve estar pronto, preparado para agir em frente a qualquer efeito adverso, certo? Uhum. Inclusive,
O ambulatório que é realizado esses procedimentos na regulamentação da Anvisa e da Vigilância Sanitária, eles exigem todos esses equipamentos de emergência para que Uhum. um socorro ele seja prestado, uma assistência seja prestada para o paciente caso aconteça algum efeito adverso. Uma clínica médica tem que fazer isso, né? Uma clínica médica com adequação do Certo. espaço. Outros profissionais podem fazer esse tipo de procedimento? Como é que funciona Não, isso? não. Outros profissionais não podem, inclusive é uma polêmica muito grande que a gente está vendo agora, porque tem acontecido algumas coisas erradas aí com a minilipo e ela está geralmente associada à anestesia. E são alguns profissionais que estão fazendo esse procedimento que, inclusive, nem podem administrar anestesia. Daí a gente está vendo várias consequências disso aí. A minilipo ela só pode ser feita por médicos e a anestesia também no corpo ela só pode ser feita por médico. E assim, o resultado da mini lipo, né? A gente tem visto muitos resultados sendo postados em vários perfis também. O resultado, ele como é que funciona? Tipo, a pessoa já sai magra do lugar, já sai sem a gordura, tem algum período de recuperação específico, o resultado é para sempre? Vamos lá. Ela já sai sim com o resultado do consultório, do ambulatório, da clínica, certo? Porque nós realizamos a retirada, a sucção dessa gordura. Alguns profissionais eles realizam esse procedimento com o laser. Se o procedimento for realizado só com laser, na queima de gordura, o paciente vai sair com muito edema, muito inchaço do local. Então, nós não iremos observar um resultado imediato ali, só depois da ação desse laser, que é geralmente 3 meses, mas o tipo de procedimento que eu faço, que é a mini lipo, eu aspiro a gordura no momento, então o paciente já sai dali com resultado imediato. Temos uma recuperação mais rápida. Por quê, Ivan? Quando o paciente ele está sedado, a cânula tende a machucar mais o paciente, porque quando o paciente não está sedado, ele está consciente, a gente anestesia só a gordura. Qualquer milímetro que essa cânula saia da gordura em relação ao músculo, o paciente vai sentir, vai ter uma resposta. Então a gente traumatiza menos o músculo do paciente, tira realmente só a gordura e a resposta é super rápida, ele tem uma recuperação muito boa. Eu já libero o paciente 48 horas, 24 horas para o trabalho, 15 dias para atividade física. A recuperação é bem mais rápida do que a lipo tradicional, onde o paciente tem bem mais traumatismo. Sim, e demora para ver o resultado meses, né? Geralmente também. Olha só, o resultado ele é progressivo. A gente tem ali. Da lipo tradicional, né? Que demora meses, geralmente. Demora acho que 90 dias, 120 dias, pelo menos. Olha, é a mesma coisa. Mesma coisa? O resultado é a mesma coisa, certo? Porque o paciente sai dali com aquele resultado, mas tem um edema depois, tem que fazer pós-operatório. Então, esse inchaço ele só vai ser resolvido geralmente com 3 meses também. Entendi, certo. E é um pouco diferente da parte dos glúteos, né? Nos glúteos tem a mesma coisa de ficar 15 dias sem fazer exercício, mas o paciente já sai com um resultado diferente. Depois, claro, é absorvido o veículo, mas Sim. vai crescendo também tem uns 3 meses. Mas é bem interessante também isso essa semelhança também da recuperação da bioplastia com o procedimento da harmonização glútea, né? Que é bem tranquilo a recuperação, a pessoa já vê um resultado bem bacana lá na hora também, né? Exato. Eu sempre explico para o paciente que quando a harmonização ela é feita com material permanente, né? Nós temos aí esse espaço, várias etapas no procedimento, mas geralmente o resultado vai ser aquele ali mesmo. E outra coisa interessante, Ivan, que eu vou falar aqui para você, como eu citei aqui que a harmonização glútea ela foi uma necessidade minha devido à nutrologia, a ministração lipídica foi uma necessidade Em relação ao glúteo. relação ao glúteo. Porque eu fazia aqueles glúteos ali e na harmonização do quadril, se você olhar a harmonização do quadril, nós temos ali glúteo, né, a parte de culotes, bananinhas e flancos. Então, às vezes eu fazia... Fica com muita gordura, às vezes. Fica com muita gordura e impedia eu ver um resultado bacana ali na E às vezes tem a falsa depressão trocantérica, né? Exatamente, que é causada pela gordura nos flancos e nos culotes. E é isso já com a mini lipo você consegue... nela, né? Você consegue. Eu já consigo resolver. Que massa. Já que você citou aí, Ivan, também, e a gente estava abordando sobre a diferença dos termos, eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso, né? A mini lipo ela é um termo mais genérico. O MELA ele já é um termo patenteado. Com equipamentos,
com técnicas, tipos de Uhum. cânula, qualquer coisa que saia desse método, até o uso do aspirador, ele já não é mais considerado mela, porque o mela é Uhum. patenteado com Entendi. técnicas, Uhum. cânulas Isso é exclusivas. interessante até para a segurança do procedimento, né? Que se você Sim, tem uma metodologia, você consegue seguir essa metodologia para alcançar o resultado, óbvio. exatamente, E quando você sai disso, você já corre certo, não que corre risco necessariamente, mas que você já não tem essa segurança de ter uma técnica por trás, né? exatamente. Interessante. E assim, como é que você vê esse mercado atualmente, por exemplo? Você, é um conjunto mesmo, esse mercado, digamos, de medicina holística, não é holística, né? Tipo, é o, como é que a gente disse mesmo? Bem-estar holístico, né? Esse seria, Sim. tipo, isso é uma parte da medicina de hoje? Ou você vê, por exemplo, a harmonização glútea está em destaque, os aparelhos estão em destaque, a lipo tá a mela está em destaque? Ivan, de uma coisa eu tenho certeza, as pessoas hoje elas têm buscado mais prevenção, Uhum, certo? Então, é diferente daquela medicina tradicional, onde às vezes o paciente ele ia mais buscar o médico só em casos finais. Ainda uhum, existe e é predominante essa medicina, mas tem se modernizado. O paciente ele tem buscado se cuidar mais, uhum. prevenir, certo? Então, como eu te disse, o bem-estar, esse sentir-se bem, se olhar no espelho e sentir bem, faz parte do bem-estar holístico, ele está em ascensão. As pessoas gostam mais, cada vez mais de se sentir melhor, de se sentirem atraentes, de estarem bem. Então, essa medicina ela está muito em ascensão. E, assim, o que que se diz para os pacientes, por exemplo, a harmonização glútea? Uma das coisas que a gente estava conversando era sobre a polêmica da mini lipo, né? Então, a mini Sim, lipo é um procedimento polêmico. A gente pega a parte do emagrecimento, tem soroterapia, tem implantes que são coisas polêmicas. A gente pega a harmonização glútea, o PMMA é uma coisa que é polêmica. Mas em tudo, todos esses, o que a gente vê tem que ser feito por um profissional capacitado, com a exatamente. técnica adequada, no local adequado e com os equipamentos necessários também Sim, para você tratar qualquer coisa depois, com qualquer coisa que certeza. possa Qualquer acontecer durante, intercorrência, que pode acontecer durante qualquer qualquer procedimento, né? procedimento. E assim, com isso na cabeça, o que que se diz, por exemplo, para a pessoa que quer fazer uma harmonização glútea, mas tem receio? Geralmente acontece esse receio maior, Ivan, por conta dos preenchedores permanentes, certo? Uhum, E eu explico muito bem. Eu falo que, quando eu converso pessoalmente por o paciente, é difícil ele ficar na dúvida, porque eu explico geralmente a fisiologia, toda a parte ali de que o PMA que a gente tem hoje de quarta geração é muito tranquilo, não tem nenhum efeito adverso, nem a longo prazo, como se pensa, uhum, certo? Então, a minha preocupação maior hoje, quando se diz, em preenchimento permanente, é que ele é permanente. Fora isso, não existe nenhuma preocupação, sabe? uhum, Certo? De complicação, nem a longo prazo, nem no inerentes ao procedimento. uhum, Quando o paciente me procura para fazer um preenchimento permanente, eu explico muito bem para ele, vejo quais são, o que ele espera dessa data para frente, explico que o preenchimento ele vai durar muito tempo, se ele quer aquele volume mesmo, se é o tipo de procedimento uhum, que ele quer, se ele está seguro, porque esse é uma observação muito importante que a gente tem, né, do procedimento. É a única observação importante que aí o paciente deve estar bem atento, se é isso mesmo que ele quer, que a gente não entendi. tem como reverter o É que aí também procedimento. entra naquela parte do menos é mais, né? Para você, às vezes, fazer o procedimento com quantidade Exato. menor, o É. paciente ver como é que é. E aí a gente já tem hoje, por exemplo, a harmonização híbrida, né? Para esses Uhum, pacientes que conseguem, que já fizeram a harmonização permanente, já fizeram um glúteo permanente e querem aumentar um pouquinho mais. Eu falo, que uhum, tal testar agora um produto absorvível para você aumentar um pouco esse glúteo aí, até para você sentir um pouco como que você vai ficar. Ele vai sair, que você não sabe se daqui 5, 10 anos você vai querer o glúteo desse tamanho. E sim. tudo é moda, tudo é fase, né, Ivan? Uhum, sim. Hoje a gente está vivendo essa fase aí do boom do glúteos. Hoje, os procedimentos glúteos eles estão sendo buscados aí, estão no topo do ranking dos procedimentos
médicos estéticos mais desejados, então tudo é moda, então a gente não deve fugir muito do padrão, porque isso aí vai passar. Sim, né? Tem o padrão estético, você tem vários padrões que não são legais de você fugir mesmo, né? As proporções mesmo, o Dr. Hamilton mesmo fala muito das proporções de glúteo Com quadril, certeza. É, né? Então, isso é bem importante e muitas vezes tem que explicar para o paciente que isso existe até, né? exatamente. E doutor, e os médicos que fizeram faculdade contigo, que estudaram com você, eles acompanham teus resultados hoje? Vocês têm algum contato? Eles dizem alguma coisa para você sobre tudo isso? Ivan, como você citou aqui, eu só trabalho com coisas polêmicas, né? Uhum. É a nutrologia, a parte hormonal, a parte aí da estética. Os meus colegas, grande parte, aí, 99% deles, seguem aquela medicina tradicional. Então, muitos têm um olhar muito diferente, muito crítico em relação ao meu trabalho, né? Porque a gente não aprende isso na faculdade. A gente não entende na faculdade que hormônios são importantes, a função dos hormônios no nosso metabolismo, que não é prejudicial na dose certa. É, a gente banaliza a estética ela não faz parte do bem-estar do paciente, certo? Então eu acho que eu trabalho só com temas polêmicos mesmo, e é difícil a aceitação entre os Mas colegas. muitas vezes a gente vê até essa parte do bem-estar sendo polêmica, né? Então, porque tem muita gente que fala, não, isso é besteira, depressão, por exemplo. Depressão ela pode ser causada por diversas coisas, mas o bem-estar e a confiança do paciente é importantíssimo para isso, Sim, né? alguns amigos meus eu compartilho muito dessa ideia dos psiquiatras, por exemplo, né? Uhum. É, Se essa depressão, por exemplo, ela não está associada a um distúrbio metabólico, a um distúrbio hormonal que muitas vezes é deixado de lado, né? A gente vai, como eu te disse, trata-se a consequência, trata-se a depressão, mas e a causa dessa depressão? Não há por trás um distúrbio metabólico, um distúrbio hormonal, ou mesmo estético da paciente. Ela se olha no espelho, ela não se sente bem, ela não gosta. E se você ficar tratando isso com medicação, talvez você nunca melhore, porque aquilo ali, a causa do problema não está sendo resolvida. Exatamente. Tem coisas, por exemplo, quando você pega uma paciente que já fez, por exemplo, um procedimento e ela também começa a confiar mais em você, isso também vai abrindo outras oportunidades, né? Que nem você falou, uma coisa vai levando a outra. Eu achei muito bacana, tipo, o emagrecimento levou pro glúteo, o glúteo levou pro Levou mini pro lipo, Menilivo. né? E você deve ter mais umas 10 coisas já na manga para sair por aí também, que você tá sempre na frente das tendências. Tem muita coisa bacana nessa parte de você tratar o bem-estar, né? Você tratar o bem-estar dos pacientes, você tratar o bem-estar das pessoas que estão na tua clínica também para promover o bem-estar do paciente, né? E essa preocupação com os pacientes ela é essencial. Isso é uma coisa que tem sido cada vez mais provado e é cada vez mais concreto. Sim. E é um prazer falar isso com você e conversar isso com você, doutor. Muito Né? obrigado, Ivan. Eu não sei se você tem alguma mensagem que você queira passar para as pessoas também especial. Se quiser, você pode olhar ali para aquela câmera, passar também, falar alguma coisa. Como você falou aí, é uma característica minha mesmo. Eu sempre estou buscando essa inovação, né? Sempre estou de olho no mercado, o que eu posso trazer de novo para complementar os meus resultados, o que eu posso trazer de melhor ali daquela tecnologia ou das tendências no mercado para melhorar, o meu relacionamento, para melhorar os resultados dos meus pacientes. E uma coisa muito importante, eu já trabalho na área de emagrecimento, já tenho tempo, então os pacientes eles já têm confiança, já sabem que tudo que eu busco, tudo que eu faço tem sim segurança, tem credibilidade, então os pacientes já confiam em mim e eu sempre tento entregar da melhor forma possível, eh, isso para o meu paciente, para que ele se sinta bem, para que ele se olhe no espelho, ele goste do que esteja vendo, ele esteja com sua saúde em dia, esteja com seu bem-estar em dia, e isso é muito importante para o bem-estar holístico, para o paciente se sentir bem, para a vida no cotidiano, né?
é que você gera mais confiança em você, você consegue fazer mais coisas, não fazer mais coisas, mas você consegue conversar melhor com as pessoas, você consegue lidar melhor com as situações. Isso acaba ajudando no todo, né? Então você entra também com a performance, você entra também com a Exato. disposição da pessoa, e é um ciclo que você vai ampliando, A gente tem né, a parte de automaticamente. psicoterapia também, né, clínica, Uhum, para que ajudar massa. na parte de comportamento, de Uhum, compulsão, de transtorno de autoimagem. certo, Então todas as terapias se bacana. complementam. Doutor, me diz uma outra coisa. Onde que fica a tua clínica? Olha só, Ivan, eu atendo. Minha clínica é em Feira de Santana, tá? Uhum. E estou com projetos agora de iniciar o atendimento na minha clínica também em Salvador, já para o próximo ano. Em janeiro já iniciarei os atendimentos e provavelmente também em São Paulo. Estou Uhum, me ajustando ainda para começar, porque é muita uhum. É coisa, né? muita coisa. É muita coisa. São cursos, são atualizações, são Uhum, atendimentos. E a minha demanda maior é lá em Feira de Santana. Como eu te uhum. disse, eu já tenho a minha clínica estabelecida lá há algum tempo, já tenho muitos pacientes. E às vezes é difícil você conseguir atender A tudo, galera né? toda, né? Todo mundo, exatamente. Não, e a demanda, ela tem, que nem você falou, a demanda ela tem crescido cada vez mais, e à medida que você mostra os resultados, que você demonstra a tua capacidade, isso vai ampliando o teu mercado também, né? Sim. Então, a gente tem visto muitos médicos que vêm para São Paulo para fazer procedimentos aqui, porque tem muito paciente pedindo, É. né? O pessoal fala, São Paulo tem um absurdo de gente, uma quantidade imensa. Então, as pessoas elas começam a ver médicos em vários lugares do Brasil fazendo procedimentos, etc. E falam, vem para São Paulo, por favor. E acaba gerando também esse movimento todo aqui. Isso é muito bacana, é muito interessante. Doutor, assim, meus parabéns por isso também, pelo todo o Muito sucesso, por obrigado. toda a busca por conhecimento sempre, né? E uma coisa que eu costumo falar aqui também é que, assim, os médicos que fazem esses procedimentos estéticos que seja, ou médicos que, assim, o médico que tem uma capacidade, tem uma responsabilidade, né? Ele não, assim, você pode pesquisar todos os médicos que passam aqui, por exemplo, ou médicos que você olha e você fala, cara, deixa eu ver o que, que ele tá falando, etc. Porque eles não vão fazer nada sem embasamento, né? Então você tem Exatamente. o Dr. Hamilton, ele não vai fazer nada sem embasamento, Com né? O Dr. certeza. Naco mesmo que criou a bioplastia, né? Uhum. Assim, são tantos médicos, cirurgiões plásticos, dermatologistas, de várias especialidades, eles não vão fazer uma coisa, não vão fazer um procedimento que não tenha a segurança. E hoje a gente vê, por exemplo, vários com as clínicas que fazem, tratam emagrecimento, que tratam essa parte de, às vezes, um pouco ligado ao bem-estar também, à performance, ao emagrecimento. E os aparelhos também sincronizados, né, tipo, como tratamentos complementares, isso acaba que gera todo um diferencial de mercado também, principalmente para esses médicos que estudam, né, que Sim. veem isso. E esse destaque ele é claro atualmente, né? Então, doutor, meus parabéns por tudo. Foi um prazer ter você aqui. Igualmente, Ivan, muito obrigado. Como é que as pessoas te acham no Instagram, doutor? Então, tá Doutor Felipe Oliver. Aí muita gente me pergunta por que Doutor Felipe Oliver se é, se é Felipe Oliveira. É um Uhum. sobrenome muito comum e Aham. é difícil de achar Não, eu te esse chamei de nick Oliver lá. por um tempão, depois eu fui sacar. Mas é Doutor Felipe Oliver puramente por questões técnicas lá do Instagram. Uhum. Não é fácil achar o nick Felipe Oliveira, né? Não. O login. Beleza, doutor, foi um prazer falar contigo. Obrigado, Ivan. Obrigadão. E, gente, continuem seguindo o Pode Harmonizar, dá uma olhada, dá um like no canal, subscribe, né, se inscreva no canal. E foi um prazer ter vocês aqui. Mais um episódio do Pode Harmonizar. Até o próximo.